Oi, tudo bem, gente? No vídeo de hoje eu queria falar uma questão com vocês. A gente ainda tá meio nessa dinâmica de entender como que vai ser o canal. Então no final do vídeo eu vou passar uns recadinhos pra vocês entenderem mais ou menos como que vai funcionar os assuntos aqui no canal, tá? Então, bora pro vídeo de hoje. Bom, hoje eu queria falar sobre o vegetarianismo na minha vida. No último vídeo eu falei pra vocês que tô na faculdade de nutrição e eu realmente me encontrei na nutrição quando eu conheci o vegetarianismo. Então, acho que esse encontro diz muito sobre mim, diz muito sobre a minha visão da nutrição, a minha visão da saúde, a minha visão de mundo, a minha visão de muitas coisas. Então acho legal a gente começar por esse vídeo e eu quero hoje contar um pouquinho da minha história com o vegetarianismo. A primeira vez que eu olhei pro vegetarianismo e falei, isso faz muito sentido e eu gostaria de um dia ser vegetariana, eu gostaria de um dia realmente ter isso na minha vida, foi assistindo um documentário. Qualquer dia eu quero indicar pra vocês vários documentários, mas eu assisti um documentário sobre a causa ambiental. E quando eu vi o impacto que o consumo de carne gerava no planeta, na água, no solo, na pegada de carbono, em tantas outras questões, quando eu olhei pra tudo isso, eu fiquei chocada. Eu não sei vocês, mas eu, por muitos anos, isso não passava pela minha cabeça. Eu não imaginava o tamanho do impacto ambiental que o consumo de carne gerava. Quando eu olhei pra isso, eu realmente falei, não, a gente tá fazendo tudo errado. Como assim as pessoas não sabem disso? Como assim a gente tá caminhando pra isso? E eu fiquei muito chocada, mas não foi o suficiente pra me fazer me tornar vegetariana. Eu vi, comecei a simpatizar muito com vegetarianos, com a causa e tudo mais, mas não me tornei vegetariana nesse momento. Aí a minha irmã se tornou vegetariana. Eu falei pra ela, vamos ficar vegetariana junta. No fim, eu não fiquei. E ela se tornou vegetariana, foi assim, do dia pra noite. Ela parou de comer carne e nunca mais comeu. E ela vivia me pedindo ajuda, tipo, ai, como que eu monto meu prato? Como que isso? Como que aquilo? Só que essa ainda não era uma visão da nutrição que eu tinha. Eu não sabia muito auxiliar ela, não sabia muito ajudar ela, porque realmente esse é um olhar que mesmo quem tá dentro da faculdade de nutrição, mesmo quem já é formado em nutrição, se a pessoa não tem esse olhar, é muito difícil ela saber orientar. Aliás, infelizmente, hoje em dia tem muitos profissionais que orientam no sentido de, não, você tem que comer carne, pelo menos tantas vezes na semana, pelo menos tantas vezes no mês. O que é, assim, uma tristeza, realmente, as pessoas não se atentarem a isso, não pesquisarem o suficiente e não saberem que é sim possível. Eu nunca falei pra minha irmã que não era possível, mas eu também não sabia muito bem ajudar. Na faculdade não existe uma matéria sobre isso, é muito difícil, assim, às vezes a gente tem um professor convidado pra falar sobre, mas assim, num panorama muito geral, ninguém fica expert em vegetarianismo na faculdade. Então a gente tem que buscar coisas fora. E eu comecei a buscar algumas coisas fora, mas por enquanto ainda poucas coisas. Até que aconteceu um evento de vegetarianismo na minha faculdade. Eu falei pra minha irmã que ia rolar, ia ser num sábado e tal, a gente se inscreveu e ela foi junto comigo. Quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu ouvi a Lelúbio falando. Então você já fica impactado, assim, você já fica, meu Deus. Ouvi ela falar, depois ouvi tantas pessoas maravilhosas falando e falando do vegetarianismo na saúde. Aquilo foi muito forte pra mim. Foi quando eu olhei e tudo fazia sentido, porque eu, antes de saber que eu queria fazer nutrição, eu já sabia que eu queria ser da área da saúde. Eu sempre quis ser da área da saúde. Eu sempre quis poder ajudar as pessoas. Isso sempre esteve dentro de mim. Sempre saúde era uma coisa que me chamava, que me tocava. Então, quando eu comecei a ver um monte de evidências científicas mostrando os benefícios do vegetarianismo na saúde, na reversão de doenças e principalmente na promoção da saúde, em viver bem, viver com qualidade, viver melhor, viver mais, eu fiquei apaixonada. Falei, nossa, eu me encontrei completamente. E aí eu fiquei a doida do vegetarianismo. Eu só queria estudar vegetarianismo, eu só queria pesquisar vegetarianismo. Comecei a fazer curso, comecei a ir em congresso, comecei a fazer de tudo. Parecia uma coisa sobre vegetarianismo, eu ia, eu fazia livro, eu só lia, eu só respirava vegetarianismo com relação à nutrição. E isso foi o que me fez sentir aquela vontade, sabe? Foi quando eu falei, meu Deus, que maravilhoso eu estar na faculdade de nutrição no momento que eu descobri o vegetarianismo. Porque assim, é você descobrir uma coisa que parece que é a razão da sua vida, que é uma coisa que é incrível, que você se apaixona completamente e você percebe que você tá num curso onde você
pode realmente atuar naquilo, onde você pode realmente levar aquilo pras pessoas. Então me tornei vegetariana, lógico. Falei, nossa, não tem como eu não ser vegetariana. Muito simultaneamente a isso, eu tive uma condição de saúde que me chamou a cuidar de mim, da minha vida, dos meus hábitos. E assim, parecia que tudo tava conspirando de uma forma linda, sabe? Eu olhei e falei, nossa, que maravilhoso. Então foi um chamado, sabe? Foi um chamado pra realmente colocar tudo que eu acreditava, tudo que eu estudava, tudo que eu queria pra vida das pessoas, na minha vida também. Então foi quando eu mudei a minha vida completamente. Eu me tornei vegetariana, mudei muita coisa na minha vida, mudei os meus hábitos, mudei meus pensamentos. Não é nem só uma questão de mudar, é uma questão de acordar, sabe? Acordar pra muita coisa. Então foi um momento mágico na minha vida. E desde que eu entrei na faculdade, tinha uma questão muito forte pra mim, que era o seguinte: eu estudo na USP, eu sei que eu tenho esse compromisso com a sociedade, com a comunidade, porque eu faço uma faculdade pública, uma faculdade que a população paga. Eu reconhecendo os meus privilégios, eu não entrei na USP porque todo mundo que estuda consegue. Eu tive o privilégio de poder fazer 2 anos de cursinho e conseguir passar na faculdade dos meus sonhos. Mas eu já entrei lá sentindo que eu tinha um compromisso muito grande com isso. Eu sempre falei, tá, e aonde que eu vou atuar? E hoje eu tô muito feliz em poder ter esse canal, porque eu acho que a maior forma de ajudar as pessoas é trazendo informação, trazendo questões pra gente pensar, pra gente dialogar. Eu não tô aqui, já disse isso, pra trazer verdades absolutas, eu também tô aprendendo. E eu quero dividir esse processo com vocês, porque eu acho que pode ser muito benéfico pra todo mundo, sabe? A gente trazer informações novas, a gente falar sobre coisas que talvez vocês não tenham pensado antes. Essa tá sendo a minha maior missão aqui. Ainda não sei se quando eu me formar eu vou ter consultório. Hoje em dia imagino que sim, pra atuar como vegetarianismo, mas eu quero muito atuar dessa forma mais macro, sabe? Poder levar informação de uma forma que seja pra todo mundo e não só pra aquele paciente que pôde pagar minha consulta e que tá ali na minha frente. E uma coisa muito legal que acontece quando você se torna vegetariano, acho que todas as pessoas que eu conversei até hoje falaram a mesma coisa, é que o nosso amor pelos animais muda. Por mais que você não tenha se tornado vegetariano pela questão animal, pela causa animal, é muito diferente. Eu olho pra uma vaca, eu olho pra um porco, eu olho pra qualquer animal e parece que eu não sinto culpa nenhuma. Eu olho pra ele e eu me sinto 100% livre pra amar ele, pra olhar pra uma vaca igualzinho eu olharia pra um cachorro, igualzinho eu olharia pra um gato, com o mesmo amor, com a mesma empatia, com o mesmo sentimento de que somos todos iguais, temos todos sentimentos e, sabe, nos respeitamos. Então meu respeito e amor pelos animais foi extremamente aflorado desde que eu me tornei vegetariana. Bom, então é isso. Eu queria apresentar pra vocês os principais motivos pra eu ter me tornado vegetariana, até pra vocês me conhecerem um pouco melhor. Então agora eu quero falar de como vai ser um pouquinho a dinâmica aqui no canal. As coisas podem mudar, eu quero depois saber da opinião de vocês, de como vocês estão achando que estão indo as coisas, que vocês gostariam de saber também. A gente pode ir dando uma mudada. Mas as principais informações que eu quero trazer aqui são com relação à causa ambiental. Acho que tem muitas questões que não caberiam em um vídeo e tem muita coisa que eu gostaria de falar aqui com vocês. A outra coisa que é o meu coração todinho, que é saúde, que é a promoção da saúde, que é a qualidade de vida. E uma outra coisa que lá no Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, me segue lá, é @marianaffortes. Lá eu compartilho um pouquinho das coisas que eu vou fazendo na cozinha, porque eu amo cozinhar. Eu sempre gostei de cozinhar, mas eu só descobri o quanto eu amava cozinhar quando eu vim morar em São Paulo, que foi depois que eu passei na faculdade. E depois disso eu descobri o vegetarianismo na minha vida e tudo se complementando. Ai, a vida é muito maravilhosa, né? O universo é muito maravilhoso. A gente tá onde a gente tem que estar sempre. Enfim. Então, no meu Instagram eu compartilho coisas que eu vou fazendo, receitinhas, comidinhas que eu vou fazendo no meu dia a dia mesmo. E as pessoas me respondem muito, falando que ajuda, que descomplica o dia a dia e tudo mais. Então, eu quero começar também a trazer comidas que eu faço, receitas que eu faço, pra vocês se inspirarem, fazerem o de vocês, do jeito de vocês. Então, eu quero trazer um pouco de cozinha pra cá também, até porque eu acredito que não tem como falar em alimentação sem falar em cozinha. E não tem como falar em saúde sem falar em cozinha.
Então eu quero trazer isso aqui também. Então a princípio eu tô pensando em 3 quadros pra esse canal. Como eu gosto muito de cozinha, então vai ter pitadas no nome de todos os quadros. Então primeiro, o quadro onde eu vou falar de saúde vai ser um quadro principalmente inspirado num livro incrível do Michael Greger. Mas não só, quero trazer outros artigos, quero trazer muitas coisas pra gente conversar por aqui. Mas o quadro falando sobre saúde vai ser o Pitadas de Saúde. O quadro falando sobre a causa ambiental, que eu quero trazer vários dados, várias questões, vários questionamentos, várias discussões aqui pra gente colocar e começar a conversar. Então o nome desse quadro vai ser Pitadas Conscientes. E no quadro onde eu vou cozinhar, ainda não sei como eu vou fazer isso, em que cozinha eu vou fazer isso, porque na minha aqui do meu apartamento é muito pequenininha, não vai dar. Mas eu vou dar um jeito, esse quadro vai existir e vai se chamar Pitadas a Gosto. Porque eu não quero passar receita pra vocês, eu não quero falar, você tem que fazer desse jeito pra ficar desse outro jeito. Cada um faz do seu jeito e eu quero muito que a gente comece a compartilhar esse feeling da cozinha, sabe? Essa coisa de se inspirar, olha naquilo e pensa, nossa, mas e se eu fizer tal coisa? Então esse agosto eu coloquei bem propositalmente porque eu quero que o de vocês fique bem com a carinha de vocês e eu quero inspirar vocês a descomplicarem o dia a dia e a estarem cada vez mais na cozinha. Então é isso, eu espero que vocês gostem muito desse canal, espero que seja útil na vida de vocês. Se vocês estão gostando, compartilha. Se vocês querem acompanhar isso daqui, ativa as notificações pra vocês saberem quando sair vídeos novos. E curte o vídeo, dá aquela ajudinha. E até o próximo vídeo. Até semana que vem. Tchau!